Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias. A gente vai concluir hoje a nossa série de mensagens no capítulo 4 de Malaquias. Finalmente estamos chegando ao final desse livro, né? Foi uma jornada muito rica, muito confrontadora também. Confesso que foi um livro difícil de expor, dado a quantidade de passagens duras e fortes, desafiadoras para a gente, mas tenho certeza que foi um meio de bênção, de edificação para a sua vida, para a nossa igreja. Hoje, após o culto, vamos ter a nossa confraternização. Estou avisando logo para todo mundo que está aqui lembrar disso, né? Então, após o culto, a gente vai ter nosso almoço, esse tempo junto. E vamos ter a ceia do Senhor hoje também. Então, prepare seu coração e vamos ler juntos aqui a palavra de Deus a partir do versículo 1 no capítulo 4. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia em que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez em Tua presença, reunidos e congregados pelo Teu Espírito. E a nossa oração, Senhor, mais uma vez derrama graça e misericórdia sobre nós. Que nessa manhã o Senhor possa falar fortemente aos nossos corações, que a Tua graça seja manifesta pela revelação do Senhor, sendo aplicada às nossas almas, às nossas vidas e às nossas famílias aqui nessa manhã. Nós carecemos, o nosso coração, ele é como um deserto árido que precisa da água do alto, Senhor, da água do Espírito, para nos fortalecer, para nos refrigerar, para nos hidratar. E eu te peço que mais uma vez nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor possa ministrar os nossos corações, que a Tua palavra seja fonte de vida para a nossa alma, que o Senhor alimente o nosso ser e que nós de fato possamos sair daqui hoje pelo menos um pouco diferente do que entramos. Fortalecidos pelo Senhor, encorajados pelo Senhor. Talvez pessoas possam encontrar salvação da Tua parte nessa manhã. Mas todos, Pai, possamos encontrar a Tua palavra diretamente em nossa alma, Pai, vivificando o nosso ser, alimentando, Pai, aquilo que somente o Senhor pode fazer, que é alimentar a alma das pessoas. E que assim seja, Pai, no poder do Espírito Santo e por graça e misericórdia de cada um de nós. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o primeiro domingo do Advento. Para alguns é um termo novo isso, né? Advento. Acham que é uma expressão apenas da Igreja Romana. Mas o calendário cristão é um calendário que é observado por várias tradições cristãs, inclusive a Igreja Católica, Romana, Igreja Ortodoxa e parte da Igreja Protestante. A gente orienta o nosso calendário anual, né, pelas festividades, pelas principais celebrações cristãs. Então, por esse calendário, o ano se inicia hoje. Esse é o início do ano litúrgico do calendário cristão. E o início desse calendário é exatamente pela preparação
para a vinda e o nascimento de Jesus. É exatamente o que é chamado de advento. Então, esse período de advento é marcado por 4 semanas, 4 domingos, onde a gente prepara o nosso coração na expectativa da vinda de Cristo, do nascimento, e a gente se coloca no lugar daqueles antigos que durante séculos ansiaram pela vinda de Jesus. Então, é um exercício espiritual, onde a gente, nesse período, não apenas hoje, mas nos próximos 3 domingos, vamos estar buscando do Senhor essa preparação da nossa alma, para que a gente possa estar buscando essa presença de Deus, sabendo o que é esperar. Imagine o que foi para aqueles homens e mulheres durante séculos aguardar a vinda de Jesus. E para nós não é muito diferente, porque nós não estamos mais aguardando a vinda, mas a volta dele. E por isso também a gente aprende e precisa aprender a esperar pacientemente. Então hoje, esse primeiro domingo do Advento, a gente vai concluir essa nossa série em Malaquias, que não deixa de ser extremamente apropriado, porque, como vimos, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, as últimas palavras profetizadas antes da vinda de Jesus se encontram nesse texto que a gente acabou de ler. A gente leu as últimas palavras antes do silêncio. Esse é o tema do nosso sermão. As últimas palavras que foram ditas diretamente da boca de Deus, palavras inspiradas pelo Senhor, foram lidas por nós. E assim foi o fechamento do Antigo Testamento. E a gente encerra hoje também a exposição desse livro, que durante semanas aqui a gente expôs. Falamos de temas desafiadores, falamos sobre a própria eleição divina como fundamento desse livro. Tudo que Deus fala, ele fala com base nesse fundamento. Eu tenho amado vocês, vocês foram escolhidos por mim antes da fundação do mundo. E nesse sentido, ele reforça o seu próprio direito de dizer: eu posso confrontá-los porque eu os amo. E é porque eu os amo que eu quero que vocês vivam a vida que me honra. E foi a partir disso que Deus começou a trabalhar. Ele fala sobre o papel dos líderes na vida da igreja, ele fala sobre a fidelidade conjugal, ele falou sobre a nossa fidelidade financeira perante o Senhor, falou sobre vários assuntos no sentido de colocar a nossa vida no trilho para que a gente vivesse uma vida que o agradasse. E hoje ele chega ao final desse livro, depois de tratar de vários temas desafiadores e profundos, ele chega à conclusão exatamente buscando responder uma pergunta que o povo se fez o tempo inteiro nesse livro. Não foi apenas uma vez, foram várias passagens onde o povo questionava se realmente valia a pena servir a Deus, se realmente esse Deus os amava, porque eles estavam sofrendo, porque eles estavam sendo julgados. E Deus, ele prova no final desse livro, mais uma vez, aquilo que ele já vinha falando, que de fato o mundo onde a gente vive é um mundo marcado por sofrimento, por dor, inclusive, algumas vezes, por nossa própria culpa, é o que ele mostra no livro. Às vezes não, mas o sofrimento, em última instância, é causado pelo próprio pecado do homem. E ele deixa muito claro aqui nesse final do livro, que é exatamente o motivo da nossa esperança, que todo mal tem prazo de validade. Toda dor é por enquanto. É exatamente isso que ele conduz, e ele diz assim, ele cria 2 cenários, ele diz: está vindo um dia, igreja, Israel, novo Israel chamado igreja, que tudo isso vai ser resolvido. Ele começa dizendo: eis que vem o dia, e esse dia ele vai literalmente separar o mundo em 2 grandes grupos. Essa é a antítese da fé cristã, irmãos. Existe um perigo onde se prega o inclusivismo, que muitas vezes afeta a fé cristã, que é o perigo quando se ignora o fato de que no fim dos tempos só haverão 2 grandes grupos. Não serão 3, não serão 4, não serão 5. Serão 2 grandes grupos, e o resumo é o grupo daqueles que foram alcançados e transformados e salvos por Deus, e o grupo daqueles que se rebelaram, rejeitaram e serão julgados eternamente pelo Senhor. Essa antítese da fé cristã, ela é muito ofensiva, mas é a verdade, irmãos.
Não existe uma terceira via, não existe uma terceira saída, não existe um álibi que vai aparecer no fim da história para dizer, olha, era tudo uma pegadinha e na verdade todo mundo está resolvido diante de Deus. Não. A mensagem do Evangelho, ela é uma boa notícia, porque antes veio a má notícia de que sem Cristo estavam todos condenados, e a boa notícia é que agora existe esperança. Mas essa esperança é para aqueles que buscaram e se resolveram diante do Senhor por meio do seu Filho amado. Então, no versículos 1 a 3, Deus está dizendo muito claro, eu vou resolver o problema do mal. Um dia toda injustiça será julgada, um dia todo mal vai ser erradicado. E esse momento vai chegar, mas ele deixa claro que tem um grupo que vai se resolver e outro não. E é o que ele começa dizendo no versículos 1 a 3. Ele diz que nesse dia que vem queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. E o dia que vem os queimará, de modo que não vai sobrar nada, nem raiz, nem ramo. E basicamente, irmãos, isso é não apenas uma imagem do juízo final, mas uma imagem da própria experiência e lugar que o Senhor Jesus falou mais sobre ele do que o céu, que é o inferno. Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê, irmãos? Porque é um lugar real, é um destino real. E ele queria que as pessoas entendessem que isso é coisa séria. Que existem pessoas que irão viver eternamente num juízo e num sofrimento eterno. Às vezes é difícil falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente é da linha de coisa ruim, eu não quero nem pensar. Mas quando Jesus fala sobre o inferno e fala mais sobre o céu, é porque ele entendia que isso era um ato de amor. Porque se isso era um destino real, onde pessoas iriam e vão ser condenadas, é porque ele precisava alertar da existência desse lugar, do perigo desse lugar, da eternidade desse lugar, porque a doutrina cristã, irmãos, revela historicamente que talvez uma das coisas mais difíceis da realidade do inferno é que é um sofrimento eterno. Algumas heresias ao longo da história surgiram e uma delas foi a ideia da ideia de que esse sofrimento ele seria temporário e que você iria sofrer por um momento, depois o homem ia deixar de existir, aqueles que não foram reconciliados com Deus. Mas a doutrina histórica da fé cristã diz que não, o sofrimento é um destino eterno de sofrimento eterno. E aí eu acho que isso intensifica a seriedade da coisa. Porque sofrer por um pouco de tempo é difícil, mas existe uma expectativa de que vai ter um fim. Mas quando o sofrimento é para sempre, isso é desesperador, isso é assustador. E é exatamente por isso que Jesus mais falou sobre o inferno do que sobre o céu. E é um ato de amor, irmãos, nós relembrarmos, não apenas a nós enquanto igreja, mas ao mundo, de que esse lugar é real. Um dos sermões mais conhecidos da história foi pregado pelo pastor Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E basicamente nesse sermão ele prega a realidade do que é uma eternidade sem Deus. E esse sermão foi um dos propulsores do avivamento, que foi iniciado naquela época. Porque as pessoas entenderam a seriedade do que é uma eternidade de uma vida sem Deus. E por isso que nós falamos sobre isso. É um ato de amor lembrar para onde pessoas estão indo, na expectativa de que elas possam dar meia volta e se voltar para Cristo. Amém, irmãos? O texto é tão forte que ele chega a dizer que os justos pisarão os ímpios. E isso não é um texto para simbolizar uma vingança, mas é um texto para mostrar que, de fato, um dia a justiça de Deus ela vai prevalecer. É um texto para mostrar que um dia o mundo vai ser purificado. E Malaquias ele não apenas aponta para esse problema e para essa resolução da justiça de Deus julgando o mal, mas ele também nos mostra, irmãos, uma mensagem de esperança. Porque ao passo que ele fala sobre a realidade de pessoas que serão exterminadas e sofrerão eternamente, ele fala sobre uma mensagem de esperança, que é o que ele fala no versículo 2. Mas
Quando a Bíblia fala mais nas cartas de Paulo, nos profetas, normalmente é uma mensagem e um trecho que a gente precisa dar atenção, porque é uma quebra. Enquanto nós olhamos para a realidade de uma eternidade sofredora, de julgamento, de juízo, de ranger de dentes, que é a eternidade para aqueles que não confessam a Cristo, nós encontramos aqui uma mensagem de esperança. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Para vocês que temem o meu nome, há algo que vai brilhar para todo sempre e que é o motivo da alegria e da esperança das nossas almas, trazendo salvação nas suas asas. Você consegue imaginar essa cena? Quando a Bíblia usa poesia, é para a gente imaginar mesmo, irmãos. A poesia toca a alma. A poesia é usada por Deus e foi criada por Deus para a gente se deslumbrar. Então você consegue imaginar o sol da justiça nascendo, trazendo salvação, em outras versões trazendo cura nas suas asas. E esse sol da justiça, irmãos, que foi profetizado por Malaquias, é Cristo. Ele não havia nascido ainda. Mas em suas últimas palavras, antes de encerrar o Antigo Testamento, Deus promete que ele estava prestes a vir. E ele veio. O descendente prometido desde o Éden veio trazendo luz em suas asas para o mundo de trevas, veio trazendo salvação para o mundo perdido, veio trazendo cura para o mundo doente. E nessa primeira vinda ele veio, inaugurou, e por isso ele curou enfermos como um sinal visível de que ele era o grande médico da nossa alma. Ele ofereceu perdão, reconciliando pessoas, não apenas umas com as outras, mas com o próprio Deus. E ele trouxe principalmente a justificação para os nossos pecados. Ele salvou a muitos e derramou o seu Espírito Santo. E essa cura, irmãos, que Cristo oferece, ela é completa. Essa salvação que Cristo proporciona é perfeita. E nós vivemos exatamente nessa tensão entre o já e o ainda não, porque ele já veio, esse sol da justiça já se manifestou, ele já está brilhando sobre o mundo, mas ele há de consumar essa obra entre nós plenamente quando ele voltar. E essa tensão que talvez você chegou aqui hoje carregando. Senhor, eu te amo, tua presença é real na minha vida, como é bom ser um filho teu. Mas ao mesmo tempo, como é difícil caminhar nesse mundo. É exatamente o fruto dessa tensão entre a primeira vinda desse sol da justiça que começou a brilhar e raiar os seus raios sobre nós, mas que ainda há de se consumar e revelar plenamente, fazendo a sua obra ser consumada. O sol da justiça, irmãos, é Cristo. Ele aquece, ele cura, ele traz vida para todos aqueles que estão debaixo dele. Por isso que quando ele diz aqui que o sentimento que Cristo gera na vida do seu povo, irmãos, é um sentimento semelhante a essa outra imagem que ele traz aqui. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Nem todos conhecem o que é essa imagem, porque não temos talvez a vida daquela época agropastoril, mas talvez você consiga imaginar o que é um bezerro saindo alegre do seu curral, tendo passado um bocado de tempo preso, e depois de um longo período ali preso, ele sai pulando de alegria, ele sai alegre pela liberdade do pasto verde, da grama, daquela imagem bela diante dele. E ele usa essa imagem que talvez para nós não é tão comum, mas quando a gente para pensar nela, a gente consegue se alegrar só de imaginar aquele bezerro pulando, saltando, se alegrando, para mostrar que essa vai ser exatamente a nossa experiência e a nossa alegria na eternidade, irmãos. A gente vai pular e se alegrar por todo o sempre na presença de Deus. Essa é a nossa experiência. Ontem eu assisti o jogo do Botafogo e meu sogro torce pelo Botafogo. E o avô de Tati, ele não torce para ninguém.
e ele nem gosta de futebol, mas ele estava assistindo o jogo. E quando o Botafogo fez um gol, meu sogro começou a pular e deitou no chão de alegria. E o avô de Tati começou a olhar assim, varão. Irmãos, eu fico imaginando a alegria que não pode ser comparada, não pode ser mensurada, de estarmos por toda a eternidade na presença do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Talvez algumas alegrias, como para alguns do futebol, das conquistas da vida, de estar com a sua família, tenha alegrado muito o seu coração, mas eu queria dizer para você que não existe alegria comparável àquela que um dia nós viveremos na presença de Deus, irmãos. Você não consegue nem imaginar. Você pode tentar, e eu convido, tente imaginar, mas você não consegue mensurar o que vai ser a experiência de estar na eternidade e ali vivendo a experiência de pular como um bezerro na presença de Deus, por ver um mundo, uma realidade, um contexto, um cosmos onde o pecado não existe, onde o mal foi eliminado, onde a injustiça foi erradicada e onde nós viveremos por todo sempre na presença de Deus. E é isso que Malaquias vem profetizando e exortando e encorajando aquele povo a dizer: tenham paciência, não se rendam ao mal, não se rendam à injustiça, não se afastem de Deus, porque vale a pena permanecer fiel a Deus. Está chegando o dia, e eis que vem o dia que ele virá para resgatar o seu povo. Está chegando, permaneça firme, fique firme com Deus, não desista da caminhada, porque ele tem amado a você, ele tem nos amado. E ele é fiel, meus irmãos, para cumprir isso que ele está prometendo e para promover essa alegria que talvez alguns, inclusive, estão dizendo: eu nem acredito nisso mais. Minha vida está tão amargurada, tão sem sentido, tão desnorteada, que eu acho que isso é apenas uma história da carochinha. Mas a verdade, irmãos, é que eis que vem um dia, está chegando, onde esse sol da justiça vai brilhar plenamente. E a boa notícia do Evangelho é que, apesar desse dia ainda não ter chegado, nós já podemos hoje sentir o calor desse sol da justiça. Cristo já está agindo nas nossas vidas. Não é algo que vai ficar apenas para a eternidade. Cristo já está em nós. Cristo em nós é a esperança da glória, meus irmãos. E é por isso que eu queria dizer para você, entenda que hoje você já tem motivo para se alegrar em Deus. Hoje você já tem razão para se satisfazer em Deus. Não importa se as suas orações ainda não foram atendidas, porque Cristo já é o sol da justiça na sua vida. Ele já está brilhando sobre você. As graças que ele tem derramado, as misericórdias, os livramentos que ele tem lhe dado, já é esse sol alcançando a sua pele espiritual, lhe fortalecendo, lhe alimentando. E nós podemos nos alegrar por isso, irmãos. Não adie essa alegria apenas para a eternidade, porque ela já é uma realidade hoje. Ela já é possível hoje na presença de Deus. E a maneira de nós alimentarmos isso é exatamente o que o próprio Malaquias diz. Porque talvez você diga: como, pastor? Porque eu não sei, eu não tenho experimentado essa alegria, isso parece distante de mim, eu não sei como viver essa experiência de uma maneira contínua. E por isso que Malaquias diz: lembrem-se, no versículo 4, da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. A lei de Moisés aqui era a palavra de Deus, irmãos. Nem sempre nós vamos experimentar essa alegria na intensidade que nós esperaríamos ou gostaríamos. A vida cristã, ela não é uma linha reta, não é algo linear. Existem os altos e baixos e está tudo bem, é assim mesmo. O próprio Jesus experimentou isso. Mas existe uma promessa, uma garantia, que é quando nós nos alimentamos da palavra de Deus,
de fato, nós temos a certeza de que o alimento espiritual é suficiente para nos dar aquilo que nós precisamos. Então, se você hoje chegou aqui nesse sentimento e tudo isso que eu falei parece algo absurdo talvez para você, um dos convites que o Senhor faz, além de você se lançar sempre na dependência dele, é você se voltar à sua palavra. Porque pode parecer algo difícil de crer, irmãos, mas quando nós nos alimentamos desse livro, quando esse livro ele contempla as nossas lágrimas, quando esse livro ele ouve as nossas orações não fechado, mas aberto e sendo lido na presença de Deus, a gente consegue fortalecer a nossa alma na expectativa de que esse dia chegue. Nós alimentamos o nosso ser e a leitura da palavra de Deus, que alimenta a alma, é um dos caminhos, irmãos, que Deus usa para que a gente tenha a capacidade de se manter firme com Ele até o dia que esse sol da justiça vai raiar para todo sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, irmãos. E ela tem, de fato, esse poder de mudar a nossa história, de mexer com a nossa alma. Ela é o bisturi espiritual que Deus usa e quer usar diariamente para nos moldar a imagem de Cristo. Não apenas nos orienta, mas nos transforma, nos molda. E por isso, pergunta mais uma vez, e você talvez diga, mas de novo essa pergunta. Irmãos, não estou aqui para pregar novidade para você, não. Estou aqui para pregar coisas que toda semana você tende e insiste em esquecer. Esse é o papel da igreja. Se você ainda não entendeu isso, você ainda não entendeu o que é a igreja. A igreja não existe para inventar novidade, a igreja existe para pregar com fidelidade aquilo que nós tendemos e insistimos em esquecer todos os dias. Por isso eu pergunto, como é que está a sua vida com Deus através da palavra, da oração? Você tem se alimentado da palavra? O que é que você tem feito ou o que você vai fazer? Não precisa esperar chegar 1º de janeiro, não. O que é que você vai fazer hoje, amanhã, para mudar o seu relacionamento com a palavra de Deus, para que você seja alimentado por ela? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer, irmãos. Se eu puder contribuir fazendo você entender que a palavra de Deus precisa fazer parte da sua vida diariamente, eu tenho certeza que eu já dei uma das maiores contribuições que eu poderia dar. Não apenas de oferecer uma refeição no domingo, mas oferecer meios de você se alimentar diariamente diante do Senhor. E depois de provocar o povo nesse sentido, Malaquias conclui com uma promessa. Versículos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias está prometendo, irmãos, que antes daquele grande dia, em que haveria juízo para os ímpios e redenção para os justos, Deus enviaria o profeta Elias com uma missão. E aí você se pergunta, como assim o profeta Elias? Ele morreu, vai ressuscitar? Irmãos, Elias aqui é uma expressão para alguém que viria no poder de Elias. E o próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 1, mostra que esse que veio no poder de Elias foi João Batista, que preparou o caminho para Cristo. E João Batista preparou esse caminho para Cristo, preparou essa rota, né? Essas veredas de justiça, pregando arrependimento e mudança de vida. Assim como Elias fez. Ele disse, se arrependam, porque o reino de Deus está chegando. De modo que quando Jesus veio,
As pessoas já não estavam mais desavisadas. O profeta que havia cessado de falar 400 anos antes havia sido restaurado. João Batista foi o reinício da profecia em Israel, de modo que o povo pôde ouvir de Deus e saber de Deus que uma nova era estava inaugurando. E quando Jesus vem e prega, eles já haviam sido preparados previamente para entender que algo da parte de Deus estava se levantando mais uma vez. E quando Malaquias diz, ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Ele estava querendo mostrar, irmãos, que de fato o Evangelho carrega consigo um convite à mudança. E ele poderia ter usado vários exemplos de mudanças que o Evangelho promove. Mas por que ele usa o exemplo das relações familiares e especificamente a relação de pais e filhos? Ele faz isso, irmãos, para a gente perceber que o Evangelho ele muda a gente em todas as áreas, inclusive naquelas mais difíceis. Porque se você parar para pensar, os maiores impactos na vida das pessoas são impactos, sejam positivos ou negativos, nas relações familiares. Sobretudo nas relações de pais e filhos. Quantas pessoas eu recebo para aconselhamento e elas começam a contar suas histórias e logo chega, não, porque meu pai fez isso, ou porque minha mãe fez isso, ou porque meu pai não fez isso, e eu acho que eu sou assim, eu estou agindo assim por causa disso. São marcas, irmãos, que muitas vezes são difíceis de serem tratadas. Mas o Espírito Santo, pela palavra de Malaquias, está mostrando que o Evangelho tem o poder de transformar, inclusive, essas experiências. O Evangelho tem o poder de transformar até aquilo que os homens, as terapias, as teorias dizem, isso não tem como ser transformado. Isso é uma marca indelével na vida das pessoas. E a palavra de Deus está dizendo, o Evangelho é poderoso para transformar todas as coisas pelo poder de Cristo, pelo poder daquele que é o sol da justiça. E essa reconciliação, irmãos, abrange todas as áreas. Essa mudança abrange todas as áreas da vida. A mensagem do Evangelho central é reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação com o próximo. Deus quer reconciliar pessoas umas com as outras e reconciliar, sobretudo, pessoas consigo mesmo por meio de Cristo. E daqui surgem duas perguntas. Como é que está o seu relacionamento com Deus? E o meio mais fácil, e a primeira pergunta a se fazer é: você já se arrependeu dos seus pecados? Você já declarou sua fé em Cristo? Eu tinha um amigo que tenho muitas histórias com ele. Enfim, várias histórias, mas eu lembro bem que uma delas, ele teve um encontro, Jesus falou ao coração dele, e ele se sentiu impactado, e pouco tempo depois ele me procurou e disse assim, eu entendi, esse é o caminho, mas é muito difícil para mim. Eu não quero abandonar o que eu estou vivendo, eu não quero deixar. E eu lembro que pouco tempo depois eu perguntava a ele, e aí, como é que estão as coisas, meu irmão? A gente era adolescente para jovem. Ele dizia, tá bem, tô aqui com Deus, Deus me conhece, Deus sabe minhas orações, vez ou outra eu falo com ele. E eu dizia para ele, meu irmão, não tem saída, ou você tá reconciliado com Deus ou você não tá. Ou você pediu perdão pelos seus pecados, se arrependeu e se uniu com Cristo, ou não tá, não tem como tá bem, de meio termo. Eu faço as orações aqui, eu vou ali e cá, eu vou para um evento social, para um culto, para uma missa e tá tudo certo. Não. Então a primeira pergunta é, você já se reconciliou com Deus? Você já tomou a decisão de ser um discípulo de Jesus, que vai continuar tendo lutas, batalhas e desafios, mas que decidiu ter a palavra de Deus como norte da sua vida, guia da sua família.
ou não? Essa é a primeira pergunta, porque a primeira reconciliação que Deus quer promover é a reconciliação consigo mesmo. Por isso ele enviou seu Filho amado, Jesus. O motivo de Deus ter enviado Cristo é porque ele queria reconciliar consigo mesmo todas as coisas, inclusive o seu povo. Esse foi o motivo de Cristo ter vindo. O Natal e a mensagem do Natal é essa. O mundo não pode se salvar. Deus precisou intervir na história. Deus precisou enviar o seu próprio Filho. E depois de fazer essa pergunta, irmãos, nós precisamos nos fazer uma pergunta relacional. Como estão os nossos relacionamentos? Porque Deus ele veio para intervir e restaurar relacionamentos. E o poder do evangelho é manifesto quando relacionamentos quebrados são restaurados. Existem pais distantes de seus filhos. O evangelho quer restaurar isso. Existem filhos que se recusam a honrar seus pais. O evangelho ele vai e ele quer transformar isso. O poder do evangelho quer moldar isso, inclusive em adultos que não têm honrado seus pais. Existe perdão que precisa ser oferecido, perdão que precisa ser liberado. Essa época do Natal é uma das épocas onde existem as maiores crises de fé, emocional e etc. Porque muitas vezes as pessoas param para pensar por onde eu estou indo, como é que eu estou conduzindo a minha vida, qual a trilha que eu estou caminhando. Mas a boa nova do Evangelho, irmãos, é que existe esperança de reconciliação pelo poder de Cristo. Existe esperança. E Ele quer quebrar todas essas barreiras. Ele quer fazer com que esse perdão seja concedido, esse perdão seja recebido. E talvez a grande aplicação para você hoje aqui seja a quem você precisa pedir perdão e restaurar relacionamentos pelo poder do Evangelho. A quem você precisa liberar o perdão, talvez, que você ainda não liberou esse perdão. E muitas vezes isso vai acontecer pessoalmente. Mas tem vezes que isso vai acontecer, em alguns casos, que são exceção, mas até mesmo sem aquele contato. Tem pessoas que morreram, talvez seu pai já não está mais aqui, mas você carrega a ira, você carrega a rebeldia, você carrega a indignação contra ele. E você precisa simplesmente dizer, Senhor, eu libero esse perdão. Eu quero colocar minha alma diante do Senhor, não quero carregar isso comigo. Mas talvez tenha situações que você precise tratar pessoalmente e dizer, eu te perdoo. Ou dizer, eu quero te pedir perdão, porque eu quero que o Evangelho seja provado na minha vida por meio desse ato. Nem sempre o relacionamento vai ser restabelecido, especialmente como era antes. Mas o perdão precisa ser dado. O perdão precisa ser liberado. E Deus precisa restaurar essa situação quebrada. Esse é um exemplo, irmão, meu irmão, minha irmã, de como essa luz do sol da justiça precisa iluminar áreas. Quando o coração dos pais se voltam para os filhos e o coração dos filhos se voltam para os pais. E eu sei que enquanto eu falo isso, o seu coração está dizendo assim, mas você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o que ela fez comigo. Pastor, você não conhece a minha história. Realmente, eu não sei. Talvez conheça algumas histórias, mas nem todas. Mas eu sei que o que você fez contra Jesus e contra Deus foi muito pior do que o que qualquer pessoa já fez contra você. Você blasfemou contra Deus durante muito tempo da sua vida. Você rejeitou a Deus. Você ignorou a Deus. Você colocou outras coisas como prioridade diante do Rei do Universo. E mesmo assim, Jesus te amou. Mesmo assim, Deus te amou por meio do seu Filho amado. Então,
se ele fez isso por nós, como é que a gente poderia fazer diferente? O perdão não é baseado em merecimento, irmãos. O perdão é baseado na graça de Deus, que nos alcançou e que precisa ser transmitida por nós, precisa fluir por meio de nós. Muitas famílias enfrentam divisões profundas porque retêm as mágoas e não se perdoam. Mas Malaquias está nos chamando a entender, irmãos, que Jesus veio para restaurar esses laços, para ministrar perdão, para reconciliar famílias, para reescrever histórias. Escreva na sua mente o que eu estou dizendo. Deus reescreve histórias. Deus reescreve histórias. Eu não sei e não conheço. Ninguém conhece a sua tão bem quanto você, a não ser uma pessoa, que é o próprio Deus. E ele não conhece apenas o que passou, mas ele conhece o que há de vir. Ele já está lá. E se Deus não é poderoso para reescrever histórias, ele não é poderoso para mais nada. Mas graças a Deus que ele é poderoso, irmãos, não apenas para ressuscitar enfermos, para fazer um mar se abrir, mas ele é poderoso para restaurar relacionamentos. E essa é uma prova do Evangelho. Essa é uma prova do Evangelho. Deus falou e concluiu por meio do profeta Malaquias dizendo: se convertam uns aos outros, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. E é assim que encerra o Antigo Testamento. A palavra é maldição. Em suas leituras de Malaquias nas sinagogas, os judeus eles não concluem Malaquias com o versículo 6, porque eles não aceitam acabar a leitura do livro com a palavra maldição. Então eles repetem o versículo 5 para não acabar a leitura com o versículo 6. Eles repetem o versículo 5 acabando com o dia do Senhor. Mas para nós, irmãos, que entendemos a revelação da nova aliança, fica claro o porquê Deus acabou com a palavra maldição. É porque, na verdade, esse não era o fim de verdade. Esse não era o fim. Era apenas um intervalo, uma pausa para o segundo tempo da história. Depois de 400 anos, Jesus nasceu. A luz começou a brilhar. Esse é o motivo pelo qual as luzes se alastram no Natal. Claro que tem os motivos comerciais, mas a origem é porque simbolizar que a luz estava nascendo. E é por isso que é uma tradição bela, que nós podemos adotar também. Ela é muito ilustrativa, muito bela para nós. E nos mostra, irmãos, que exatamente esse Cristo que nasceu 400 anos depois, ele não nasceu apenas para nascer. Ele não nasceu apenas para morrer. Mas ele nasceu para se fazer justamente maldição em nosso lugar. Aquilo que o povo tentava fugir foi exatamente aquilo que Cristo foi ao encontro de. Jesus se fez homem para se fazer maldição, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, em nosso lugar. Ele se fez maldição para que nós recebêssemos a bênção da salvação. Porque o nascimento de Cristo é a luz para o mundo em trevas, irmãos. Se não fosse essa obra de Cristo em nosso lugar, nós estaríamos destinados a viver num mundo maldito, onde os corações dos pais nunca se voltariam para os filhos e o coração dos filhos nunca se voltariam para os pais. Mas louvado seja Deus, porque Jesus nasceu. A luz do sol da justiça brilhou e trouxe luz para as trevas, trouxe vida em meio à morte. E a fé em Cristo, irmãos, nos leva a enxergar o mundo, a existência sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva onde a gente consegue perceber o cuidado e o amor de Deus em todas as circunstâncias. Que é exatamente a mensagem de Malaquias desde o início. Ele começa dizendo: eu vos tenho amado. Mas Israel insistia em duvidar disso.
Insistia em dizer: Deus, o Senhor não olha para nós, não há ninguém que seja por nós, olha o que a gente está passando, olha o que a gente está sofrendo, olha o que a gente está experimentando, mesmo sendo povo da promessa. Mas o que Deus quer nos lembrar, assim como lembrou para o povo, é: eu não desisti de amar vocês. Eu não desisti de os amar. Eu vos tenho amado. E Romanos 6, ou melhor, Romanos 5, versículo 8, a palavra de Deus é muito clara quando ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor conosco, pelo fato de ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele prova. Qual é a prova do amor de Deus? Aí. Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos. O nascimento de Jesus é a prova do amor de Deus, e o advento nos convida a refletir nesse amor, a enxergarmos as situações da vida, sejam fáceis ou difíceis, à luz do cuidado de Deus. Cristo é a prova de que nós não estamos sozinhos. Ele está nos guiando, a sua luz está sobre nós. E como eu já falei, a última palavra do Antigo Testamento é maldição. Mas a última palavra do Novo Testamento é graça. Que a graça do Senhor esteja com todos. E esse contraste entre maldição e graça tem uma origem única, irmãos, é Cristo. Porque por meio da maldição que ele se fez, a graça nos alcançou. A graça nos atingiu. Ele nasceu, sua luz brilhou, e essa graça foi derramada sobre todos nós, irmãos, sobre as nossas vidas. O fato de estarmos aqui hoje é graça. O fato de estarmos respirando hoje aqui é graça. O fato de estarmos aqui ouvindo a pregação do Evangelho é a mais pura graça que você poderia ter. Então, se você chegou hoje aqui dizendo: ó vida, ó céus, o que Deus está fazendo comigo, para onde vou, o que estou sofrendo, lembre-se que, na verdade, você tem muita graça sobre a sua vida. Porque o que mais importa, que é Cristo, a luz dele está brilhando sobre nós. E ela vai continuar brilhando, ela vai continuar nos fortalecendo, nos guiando, até um dia em que não será necessária mais nenhuma luz, porque a luz do próprio Deus iluminará todo mundo e nós viveremos na presença dessa luz por todo sempre. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus,